Olá, veja que o Justiça para Todos de hoje traz para você inauguradas as primeiras varas federais ambientais. A JUF propõe mudanças no Código de Processo Penal. Estudantes de Direito têm aula especial no STJ. Sessão judiciária mais antiga do Brasil comemora aniversário. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A reforma do Código de Processo Penal. O projeto de lei que tramita no Senado recebeu sugestões da JUF. As propostas foram entregues aos senadores por um grupo de juízes federais da entidade. A luta é antiga para modificar o Código de Processo Penal, que tem mais de 60 anos de vigência. Mas desde 2009, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do senador José Sarney, que pretende fazer 48 alterações. Atualmente, o pedido é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Especialistas acreditam que as mudanças são necessárias e urgentes. É um código que tem mais de 60 anos, tem 70 anos, né? É um código inquisidor, como a gente costuma chamar, né? Garantias básicas que no mundo inteiro existem, não existem no nosso código, inclusive garantias que a própria jurisprudência teve que evoluir para garantir, né? No código atual não existem. Enfim, o Código Novo vem para dar uma mexida nisso tudo. A mudança é boa para todo mundo, né? É boa para o advogado, que hoje está com um Código de Processo Penal totalmente arcaico, né? É bom para o juiz, que vai ter uma lei melhor de ser trabalhada em mãos. É bom para o Ministério Público, é bom para o delegado, enfim, é bom para todos. Mudanças no Código também são uma bandeira da JUF. Juízes federais visitam o Senado para apresentar as propostas da entidade. Recentemente, os magistrados Fernando Matos, presidente da associação, Nino Toldo, vice-presidente da Terceira Região, Sérgio Moro e Marcelo Enes, conversaram com os senadores Demóstenes Torres, Renato Casagrande e Álvaro Dias. Fomos bem recebidos. Notamos que há uma abertura, ainda há espaço para trabalhar o assunto no Senado, um assunto importante. Quer dizer, houve tempo da JUF resgatar assim, o trabalho da comissão que tinha sido feito já há bastante tempo e acreditamos que há a possibilidade de incorporar aí as nossas contribuições. Os juízes entregaram uma nota técnica aos parlamentares e defendem a manutenção do poder de instrução complementar ao juiz. O documento alerta, de acordo com o Código vigente, cumpre a acusação e a defesa apresentarem as provas no processo, mas pode o juiz atuar supletivamente, o que é positivo, pois a aplicação correta da lei penal transcende aos interesses das partes do processo. Do contrário, há o risco de transformar o processo em mera disputa entre acusação e defesa, com a vitória do melhor profissional e com possíveis prejuízos à descoberta da verdade e à correta aplicação da lei penal. São várias as propostas, porque na verdade é um código de processo penal, então nós fizemos várias, o código é muito extenso. A principal delas eu diria que diz respeito a poder de instrução complementar do juiz poder, entendendo necessário no processo penal, determinar a produção de provas de ofício para que ele chegue à verdade real e aplique a lei da forma mais justa no caso concreto. Os senadores elogiaram a participação da JUF na defesa da elaboração de um código justo e consistente. Nós recebemos com muita alegria, com muita atenção as propostas da JUF. E já estamos analisando, né? Já designei a nossa assessoria do gabinete da consultoria para que possam analisar essas propostas. Já recebemos outras propostas no decorrer da tramitação do Código de Processo Penal, então a JUF tem sido parceira e tem colaborado conosco, tem se preocupado com a tramitação dessa matéria. É uma matéria que tem uma importância grande para a sociedade brasileira porque busca reduzir a impunidade, busca dar agilidade ao processo penal, mantendo a ampla defesa, o direito da ampla defesa, mas nós precisamos de reformular o Código de Processo Penal, que é um código de 1941. E nós vamos ter a oportunidade de fazer essa discussão com muita profundidade e contemplar com muita
profundidade, né, essas aspirações da magistratura brasileira. Com mais essa ação, a AJUF colabora para que haja maior efetividade da jurisdição penal. Esse novo código que se pretende fazer, ele precisa ser um código que ele racionalize o processo penal. O nosso processo penal hoje é um processo penal que ele, pelas brechas da legislação, ele permite a utilização quase que infindável de recursos, evitando a conclusão dos processos, e com essas propostas que foram trazidas a partir da experiência dos juízes federais criminais, nós queremos exatamente melhorar a jurisdição para que se cumpra aquela cláusula instituída pela emenda constitucional número 45, da duração razoável do processo. Nós devemos fazer outras reuniões, agora com a assessoria técnica e com os outros senadores, para que essas alterações que nós estamos propondo, elas sejam efetivamente incorporadas ao texto. Então, a nossa expectativa é extremamente positiva e nós acreditamos sim que essas modificações sejam incorporadas ao relatório final do senador Casagrande. Um grande sonho da AJUF começa a se realizar. Foram instaladas as 2 primeiras varas federais especializadas em matéria ambiental e agrária. Essas varas, em Belém e em Manaus, fazem parte das 230 criadas pela Lei 12.011, sancionada em 2009. O presidente da AJUF, Fernando Matos, participou da inauguração da vara de Manaus. Solenidades no Pará e em Belém marcaram a inauguração das primeiras novas varas, especializadas em matérias ambientais e agrárias. Para o presidente da AJUF, Fernando Matos, que participou da solenidade em Manaus, a inauguração das 2 varas federais representa a realização de um sonho de toda a magistratura federal. Esse projeto de lei das 230 novas varas federais, ele tramitou durante quase 4 anos no Congresso Nacional, foi encaminhado em 2005 e o ano passado, vencendo inúmeras dificuldades, nós conseguimos, com o apoio do Conselho da Justiça Federal, com o apoio dos parlamentares, do Poder Executivo e do próprio Poder Judiciário, que esse projeto fosse aprovado e sancionado pelo Presidente da República. No final do ano nós lutamos bastante para a obtenção dos recursos que faltavam para a instalação das varas. E no início desse ano, o Conselho da Justiça Federal determinou a localização, que a Justiça Federal chega mais perto do cidadão, e aqui, tanto em Belém quanto em Manaus, ela chega mais perto, numa questão para nós que é extremamente importante, que é exatamente a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável com a criação das varas ambientais da primeira região. Portanto, esse é um momento para nós de muita festa, de muita felicidade. Me parece que o planeta agradece esse movimento da Justiça Federal. Segundo o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Olindo Menezes, é importante que o estado do Amazonas tenha uma vara especializada para julgar ações ligadas ao direito ambiental ou agrário. A nova vara em Manaus, com jurisdição em todo o estado do Amazonas, terá um acervo inicial de 2.465 processos. O diretor do Foro da Seção Judiciária do estado do Amazonas, Márcio Luiz Coelho de Freitas, classificou a instalação da vara como um passo importante para o estado. No bioma da Amazônia se concentra cerca de 1/3 de toda a floresta tropical existente no mundo. 50% da vida terrestre também se concentra aqui na Amazônia. Aqui está também a maior bacia hidrográfica do mundo. E temos, sem dúvida, a maior biodiversidade de todo o planeta Terra. E no próximo bloco você vai ver, a AJUF faz homenagem a magistrados que participaram de projetos sociais. Espere só um pouco, voltamos em instantes. Onde é que a gente tá indo, Balu? Não tenho a menor ideia. Dos poupançudos. Abra uma poupança na Caixa, faça um depósito a partir de R$100 e ganhe o seu. Vamos lá, Brasil! Mais de 700 milhões de reais em negócios fechados e encaminhados. Foi no Feirão da Caixa, que aconteceu simultaneamente em 6 capitais e realizou o sonho de muitos brasileiros.
Adalberto e Daniela já têm todos os planos na cabeça. 2010 vai ser o ano da vida do casal que namora há 5 meses. Vão casar e comprar a casa própria. Apostaram no feirão da Caixa para começar a vida juntos. Com certeza, né? Já pensando aí numa casa aí com os quartos para poder já deixar o quarto das crianças e tudo certinho. Já estamos planejando não só o casamento, mas os filhos também, né? Dona Maria das Graças já tem apartamento, mas quer um lugar maior para morar. Uma casa de 2 andares, espaçosa e perto do trabalho. Já sonha com um novo lar. Eu vou ficar muito feliz e agradecer primeiramente o meu Deus que deu tudo na minha vida, né? E segundo, as pessoas que realizaram o feirão. E não faltaram opções para Dona Maria das Graças e para Adalberto e Daniela. Nos 3 dias de feirão, 18 mil imóveis foram oferecidos. 13 mil só do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Em Brasília, mais de 52 mil pessoas passaram pelo pavilhão do Parque da cidade. A 6ª edição superou as expectativas e movimentou quase 735 milhões de reais em negócios fechados e encaminhados. 36% a mais que 2009. Muitas pessoas pensam, ainda tem aquela ideia antiga de que financiamento não é uma boa opção, que o saldo devedor vai subir, que a prestação vai subir. E no feirão a gente tem essa oportunidade de mostrar exatamente como é que vai funcionar, quais são as prestações, que elas vão decrescer, inclusive vão decrescer e não crescer como era o modelo antigo. Então é uma oportunidade grande para que a pessoa venha aqui, não só ter todas as orientações, como também conhecer várias opções de imóveis. Construtoras, imobiliárias, incorporadoras, cartórios em um só lugar. Além da Caixa, que disponibilizou 900 funcionários para ajudar a analisar os financiamentos. O presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, recebeu uma homenagem da atual diretoria da AJUF. Uma parceria que deu certo. Foi com o apoio do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, que a Associação dos Juízes Federais do Brasil conquistou metas da atual gestão em benefício da categoria. Por isso, os juízes federais homenagearam o magistrado e entregaram uma placa em agradecimento ao trabalho transparente e à ajuda durante os 2 anos de gestão. Foram momentos de muita emoção e reconhecimento. Eu fiz aqui um relatório de vários episódios que contaram com o apoio decisivo do ministro César nos projetos de interesse da Justiça Federal, tanto nos projetos remuneratórios quanto nos projetos estruturantes. Então isso foi desde as novas varas federais, como a estrutura das turmas recursais, passando pela nossa questão remuneratória, da revisão do subsídio, do pagamento dos passivos. Então aqui também vai a nossa homenagem, o nosso reconhecimento ao STJ, ao presidente César Asfor Rocha, por todo esse trabalho que tem sido desenvolvido no sentido do fortalecimento do Poder Judiciário. Foi uma homenagem que muito me toca, prestada pela AJUF, pelos colegas que integram a diretoria da AJUF, que está perto de encerrar o seu mandato, que para mim é muito significativo, porque todos os nossos trabalhos que nós fizemos no Conselho da Justiça Federal foram sempre em sintonia com os juízes federais. O ministro César é um amigo, um aliado da Justiça Federal. Em todos os momentos difíceis, ele sempre está presente. Ele tem uma grande interlocução e essa sensibilidade, e nada obstante que a gente esperava muito da administração do ministro César, mas na verdade ele inclusive chegou a ir além daquilo que a gente imaginava. Tudo aquilo de mais essencial para a Justiça Federal, nós conseguimos implementar com a liderança do ministro. E a AJUF também homenageou juízes federais que participaram de projetos sociais, como a Expedição da Cidadania e os mutirões carcerários. A primeira homenagem foi ao juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, coordenador dos mutirões carcerários na presidência do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. Ele recebeu uma placa em agradecimento aos 2 anos à frente dos mutirões. O juiz fez um balanço dos trabalhos. Ao longo desse trabalho, foram 131 mil processos examinados, como em cada processo nós temos muitas vezes mais de uma pessoa sendo processada, né? Então nós estimamos aí em torno de 200 mil presos que foram atendidos pelo mutirão, e desses
22 mil ganharam a liberdade. O ministro Gilmar Mendes, idealizador do mutirão carcerário, também relembrou os mutirões e falou da importância do Começar de Novo, programa do CNJ que oferece cidadania aos presos libertados pelo projeto. O mutirão carcerário nos indicou também a necessidade de um processo responsável de reinserção social, por isso foi criado o Começar de Novo. O mutirão carcerário nos indicou que uma boa parte dos excessos, dos exageros, dos abusos vinha da falta de defesa. Por isso nós criamos a advocacia voluntária. Em suma, são muitos projetos que estão associados ao mutirão carcerário. O presidente da Associação de Juízes Federais, Fernando Matos, disse que é preciso conservar as parcerias para dar continuidade a projetos como esses. A JUF quis se colocar como parceira desse projeto e nós disponibilizamos fizemos um chamamento aos juízes federais e 30 juízes federais se disponibilizaram a participar voluntariamente do mutirão carcerário. Então esses juízes participaram junto com o Dr. Erivaldo, que era o coordenador do programa, e nós vemos agora os resultados. Quase 23 mil pessoas colocadas em liberdade, mais de 100 mil processos analisados. Quer dizer, é o judiciário também se abrindo para a sociedade. Nós vamos manter essa parceria e também aprofundá-la, porque é uma parceria, uma participação de êxito da nossa associação junto ao CNJ e junto à sociedade brasileira. E veja daqui a pouco, STJ recebe visita de estudantes de direito e mais, sessão judiciária mais antiga do Brasil faz aniversário. Não sai daí, eu volto logo depois do intervalo. Onde é que a gente tá indo, Balu? Não tenho a menor ideia. Chegou a seleção dos poupançudos. Abra uma poupança na Caixa, faça um depósito a partir de R$100 e ganhe o seu. Vamos lá, Brasil! Novas lições para os universitários. O Superior Tribunal de Justiça abre as portas para os estudantes que querem conhecer a estrutura e as atividades do tribunal. Rejane estuda Direito em uma faculdade mineira e está no último semestre do curso. Desde que entrou na faculdade, queria conhecer o Superior Tribunal de Justiça. Um sonho que foi realizado. Eu vim planejando isso para que pudesse estar saindo da faculdade nesse último ano agora, que é meu último ano letivo, mas saindo da faculdade sem desperdiçar essa oportunidade que é poder estar aqui conhecendo um pouco mais desse mundo jurídico. Rejane e outros 47 alunos do Instituto Viana Júnior de Juiz de Fora, Minas Gerais, visitaram pela primeira vez o STJ. A visita faz parte do projeto Saber Universitário da Justiça. Alunos de Direito ou mesmo de outros cursos universitários têm a experiência de conhecer o interior do chamado Tribunal da Cidadania. Visitam o espaço cultural com exposições, participam de uma palestra, conhecem o plenário do STJ e assistem a uma sessão de julgamento. Muitos trazem máquinas para registrar o momento. Depois da visita, saem de lá entendendo melhor a estrutura e organização do tribunal. Eu apenas ouvia falar e não tinha noção, era muito abstrato. Quando eu vim aqui, eu vi como é que realmente funciona, tive noção até para seguir a carreira. Quem sabe um dia eu posso trabalhar aqui, né? E o que esses alunos viram e aprenderam aqui, eles levam para a futura profissão. Eu acho que quem se propõe a fazer direito tem que conhecer na íntegra todos os sistemas e toda a estrutura do Poder Judiciário do país. Isso foi bem explicado aqui, então. Com certeza. Eles voltam mais amadurecidos, mais equilibrados dentro daquela noção de justiça, de cidadania. Com certeza, a gente volta muito mais enriquecido por tudo que a gente participa aqui, não só a nível de exposição, como também de assistência às sessões de julgamento, ou seja, todo esse manancial que nos é oferecido durante todos esses anos pelo STJ. As visitas ao STJ pelo projeto Saber Universitário da Justiça são diárias. As universidades e faculdades interessadas só precisam entrar no site do tribunal para agendar a visita. Esse programa foi desenvolvido com o objetivo de apresentar a estrutura, a organização e o funcionamento do Superior
Tribunal de Justiça, permitindo que os nossos estudantes pudessem confrontar a teoria vista em sala de aula com o fazer do dia a dia da justiça. O que você achou, agora que conhece, que já sabe um pouquinho mais do funcionamento? Olha, ele veio acrescentar muito na minha vida, na minha visão da carreira, e trouxe realmente uma visão de muita seriedade do Poder Judiciário nesse país. A seção judiciária do DF completa 43 anos de existência e tem muito a comemorar. Brasília foi a primeira capital das 14 que integram a primeira região da Justiça Federal a contar com uma vara de execução fiscal totalmente digitalizada. A seção judiciária do Distrito Federal é a mais antiga do Brasil. Foi instalada em 23 de maio de 1967, no prédio que antes pertencia ao Ministério da Saúde. Na época, eram 2 varas e 4 juízes, entre titulares e substitutos. Novelli Villanova é o juiz mais antigo da seção. Ele está há 24 anos na seccional e diz que, nesse tempo, muita coisa mudou. Começamos com o papel carbono e hoje estamos no processo digital. Então, ao longo desses anos todos, de 1967 até hoje, foi só evolução, só progresso. Daniele Maranhão é a juíza federal da 7ª Vara. O pai dela também era magistrado e, por isso, ela passou boa parte da infância nos prédios da Justiça Federal. Naquela época, então, só tinham 3 juízes federais e a nossa seccional era muito pequena. Eu falo, nossa, porque eu frequentava a Justiça aqui, vinha fazer dever de casa e fui acompanhando esse crescimento todo. E agora estou aqui, né, nesse trabalho, vendo a Justiça crescer. O tema da comemoração dos 43 anos é Justiça Federal DF na era digital. O vanguardismo é um dos destaques da seção judiciária. Nas últimas décadas, a seccional vem acompanhando e introduzindo mudanças tecnológicas no dia a dia. Eu sou ainda do tempo em que nós trabalhávamos com máquina de datilografia. Depois veio o computador e agora vem a era digital. Seguramente vai ser assim, uma ferramenta muito útil para a prestação jurisdicional e com o tempo seguramente nós vamos estar bem habilitados a lidar com essa nova ferramenta e seguramente o serviço será melhor prestado à população. Há muito o que comemorar, a seção judiciária DF ela tem procurado fazer frente a essa demanda, ela está num processo crescente de virtualização dos seus processos. Nós hoje no Distrito Federal nós temos o juizado especial, são 4 varas de juizado especial, mais a turma recursal, praticamente todos esses órgãos virtualizados. As 2 varas de execução fiscal estão integralmente virtualizadas e nós agora começamos a virtualizar, por iniciativa do tribunal, as varas cíveis. E hoje nós ficamos por aqui. Mas você pode ver o Justiça para Todos também pela internet. Basta acessar www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro.